Florianópolis, cidade que dorme tarde e acorda cedo. Ilha da magia, das bruxas de Franklin Cascais, ilha de cartões postais mundialmente conhecidos, cidade de contrastes, de inúmeros rostos e de muitos sonhos. Estamos na capital de Santa Catarina, cidade com pouco mais de 400 mil habitantes, considerada pela ONU a capital com a melhor qualidade de vida e a quarta melhor cidade do país para se viver. Florianópolis atrai centenas de pessoas todos os anos. Aqui é o centro do poder. Tudo acontece em Florianópolis. E administrar uma cidade com tantas referências positivas é uma missão complexa para quem senta na cadeira mais cobiçada da cidade. No programa de hoje, nós vamos conhecer César Souza Júnior, um dos prefeitos mais jovens do Brasil e que tem pela frente desafios imensos. O que ele pensa? Qual é a sua trajetória política? Quem são seus aliados? E como ele pretende executar tudo o que prometeu em 2012? Desde do colégio, de muito criança, eu sempre tive dois fatores que eu acho que acabaram me levando para a vida pública. O primeiro, sempre gostei muito de gente, de conversar com as pessoas. Na sala eu era daquele que me dava bem, desde o pessoal do fundão até o pessoal mais estudioso, e até servia de um ponto de união ali da turma. E também as questões relativas à coisa pública, né? Como melhorar a vida das pessoas. Isso sempre me despertou muito interesse desde o começo da minha vida. Então foi um caminho meio que natural. Quando eu iniciei na comunicação, quando eu iniciei ajudando também nas campanhas públicas do meu pai, esse interesse foi cada vez ficando mais sólido, mais firme, e eu hoje, sinceramente, não me imagino fazendo outra coisa na vida. A liderança a gente não impõe, né? Acho que ela surge naturalmente pela tua postura, pela tua disposição. Assim, eu diria que só lidera quem presta serviço, quem ajuda as pessoas, quem está presente e realmente investe a sua vida, o seu tempo, né, a sua dedicação em se relacionar com pessoas e buscar soluções, buscar ajudar. Eu acho que esse é o primeiro papel da liderança em qualquer grau, não só na política, mas também em qualquer ramo de atividade. O garoto que gostava de jogar bola nos campinhos dos bairros e que liderava grupos de amigos para explorar a cidade, cresceu e tornou-se um dos homens mais influentes do estado. César Souza Júnior é advogado e especialista em políticas públicas. Durante a sua trajetória política, foi deputado estadual por 2 mandatos e secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Ele conta que a política faz parte da sua vida desde a infância, já que tem uma forte referência política dentro de sua casa. Um assunto em casa sempre foi política, né? Meu pai teve 6 mandatos na sua vida, desde 82, eu nasci em 79, então sempre vivi num ambiente político. A primeira campanha que eu me recordo é de 85, quando meu pai foi candidato a vice-prefeito na chapa com o Enio Branco, no início do então PFL, né? Minhas primeiras lembranças são de participar pequenininho ainda, dos caminhões, dos comícios, então sempre houve essa conversa política lá em casa. Eu sempre, desde cedo, aos 10 anos de idade, eu já lia os jornais todos, né? Final de semana lia o Estadão, lia a Folha de São Paulo, lia os jornais locais diariamente, e esse interesse foi despertando e principalmente o fato de perceber no meu pai alguém que ajudava muitas pessoas. E conseguia fazer da atividade pública uma atividade nobre que de fato ajudava as pessoas. Então isso foi me encantando e foi me trazendo para esse caminho. O pai, César Souza, foi vereador de Florianópolis, deputado estadual por 4 mandatos e deputado federal. Com uma influência tão presente, a política é para César Souza Júnior um projeto de vida? Eu sempre tratei esse legado com muito respeito, mas acho que cada um tem a sua trajetória. Eu acho que eu tenho um legado de responsabilidade, um homem limpo que eu herdei do meu pai, mas daí para frente foi comigo, né? Então, realmente, as 4 eleições que eu disputei na vida, embora tenha só 33 anos, né? Das 4, 3 bem-sucedidas,
foi porque a população realmente enxergou um caminho próprio. Eu nunca busquei ser um imitador do meu pai. Eu tenho o meu estilo, o meu jeito, me inspiro na trajetória dele, me aconselho, né, quando necessário, como todo mundo se aconselha com o pai, né, mas tenho o meu caminho, as minhas ideias, e acho que a população enxergou isso, tanto é que nos deu a responsabilidade de dirigir a capital do estado. César Souza Júnior foi candidato a prefeito de Florianópolis por 2 vezes, vencendo no segundo turno das eleições de 2012 com 52% dos votos válidos. Florianópolis possui cerca de 322 mil eleitores e 80% deles foram às urnas em 28 de outubro. Os eleitores por aqui estão atentos e cobram do novo prefeito melhorias em várias áreas. A saúde está um caos, a educação nem se fala, não é? As nossas ruas hoje, que a gente transita hoje, está praticamente intransitável. O prefeito tem que cuidar mais, que tem muita gente roubando, assaltando aqui dentro. Botar mais a polícia, cuidar mais daqui, a guarda municipal também, fiscalização, porque hoje não temos segurança aqui na rua, então a gente tem que anda até com medo aqui. Nós precisamos aqui, prefeito, um banheiro. A limpeza da praça está ótima. Olha só o que eles estão fazendo na praça. Estão tudo limpando a terra, tirando aquelas sujeiras, aquelas mijadadas que tinha aí do povo. Precisava era um banheiro e um posto de policiamento, de polícia. A antiga prefeitura, eu acho que ela foi um pouco omissa ou displicente com os cofres públicos. É muito cedo ainda para a gente julgar a administração do novo prefeito. Algumas atitudes dele que vão definir se ele é um bom prefeito ou não. Diante de tantas reclamações, perguntamos ao prefeito como ele encontrou a prefeitura de Florianópolis e quais são os maiores desafios do cargo. A cidade é uma cidade que vem crescendo nos últimos anos sem controle. A máquina pública se tornou incapaz de fiscalizar, de planejar. E Florianópolis hoje enfrenta um quase caos na sua mobilidade. Temos um plano diretor emperrado, a cidade não sabe como e para onde vai crescer. E esse é o nosso desafio. Dar a Florianópolis um legado, tanto do ponto de vista de legislação, como de uma prefeitura bem equipada, bem preparada, para orientar o seu futuro de uma maneira positiva, sustentável. Que a cidade perca o medo do próprio futuro e volte a enxergá-lo com confiança. Esse é um dos nossos principais desafios e estamos aí nesse início de mandato trabalhando com muita intensidade em várias frentes para colocar isso em prática. Para tornar seu plano de governo viável, o prefeito precisa aprovar na Câmara de Vereadores projetos importantes para a cidade. E é do bom relacionamento com os legisladores municipais que depende o futuro de Florianópolis. Qual será a estratégia do prefeito César Souza Júnior com seus adversários políticos? A reforma administrativa para a Câmara agora, com independência, nós temos aí um bom relacionamento, uma boa maioria, uma base bem formada, um diálogo permanente com os vereadores, inclusive os de oposição. Ontem eu recebi aqui 2 vereadores de oposição para dialogar, para conversar. Eu acho que a gente tem que ter uma relação com a Câmara de parceria, de respeito ao poder legislativo, de independência, mas nos grandes temas da cidade, a população espera da gente harmonia em favor da cidade, sem perder o papel de fiscalização que a Câmara tem constitucionalmente de exercer. César Souza Júnior é filiado ao PSD, partido do governador Raimundo Colombo. O partido foi criado em 2010 pelo próprio governador, que trouxe para a sigla nomes tradicionais do antigo Democratas. Para o prefeito, a criação do novo partido pode facilitar o relacionamento entre o executivo e o legislativo e ajudar no entendimento de matérias importantes para a cidade. O PFL, depois o próprio DEM, que foi uma continuação, é um partido que nasceu num outro momento histórico, com outras demandas e que, a meu ver, não soube exercer o papel de oposição de maneira construtiva. A oposição pela oposição, como o PFL, depois o DEM, fizeram o governo do Lula e da Dilma, era uma oposição sem construção, que só criticava e não apontava um caminho. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu não tenho problema nenhum de ter oposição, por exemplo, na Câmara, tem vereadores de oposição, mas eu sempre gosto que a crítica venha aliada à indicação de um caminho de futuro. E é isso que a população espera. Quando a crítica é feita pela crítica,
pela raiva de quem perdeu a eleição, sem que se aponte um projeto de cidade, de estado ou de país, a crítica fica vazia, e era isso que vinha acontecendo com o PFL e, na sequência, com os democratas. Florianópolis é o quarto destino internacional de eventos no Brasil. Está entre as 10 cidades mais dinâmicas do mundo e é uma das 10 melhores cidades do Brasil para se trabalhar e fazer negócios. É ainda a capital com maior renda per capita por domicílio e tem a sua vocação econômica voltada para o setor turístico e de prestação de serviços. A pesca também tem um papel importante por aqui e dá à capital o título de líder na produção de ostras no estado. Primeira capital do país em inclusão digital, cresce como cidade polo da tecnologia de Santa Catarina e atrai muitos investimentos. Em seu plano de governo, o prefeito César Souza Júnior traz uma série de propostas em várias áreas. Nós separamos 7 áreas e perguntamos ao prefeito como, quanto e quando ele pretende implementar o que foi prometido na sua campanha eleitoral. Começamos pela educação. Florianópolis acumula títulos e um dos mais importantes enche os moradores da Ilha de Orgulho. É a capital com menor taxa de analfabetismo do Brasil, de acordo com o IBGE. Para atender a demanda, funcionam por aqui 15 centros universitários e 10 centros e institutos de pesquisa e desenvolvimento. Na rede pública municipal funcionam 37 escolas de ensino fundamental, 84 unidades de ensino infantil e 8 núcleos de educação de jovem e adultos, totalizando cerca de 27 mil alunos matriculados. De acordo com o prefeito, em seu governo serão investidos, em média, 30% da arrecadação do município em educação. E a meta inicial é cobrir o déficit de cerca de 1.600 vagas em creches. Zerar a falta de vaga em creche. Tenho sobre a minha mesa a relação nominal das crianças. Eu pedi nominal porque cada criança é muito importante. E agora a gente tem um projeto do BID que vai ser ativado e no decorrer dos 4 anos do nosso mandato nós iremos acabar com essa praga e vamos dar às mães a condição de poder trabalhar e deixar o seu filho bem cuidado. Em Florianópolis existem 50 unidades de centro de saúde, 2 unidades de pronto atendimento, 3 centros de atenção psicossocial com atendimento para crianças, adolescentes e adultos. A área da saúde é uma das mais problemáticas na capital. E nós perguntamos ao prefeito quais são as ações em seu governo para amenizar as deficiências do setor. Na área de saúde a gente precisa, primeiro, recompor o nosso quadro de médicos. Estamos hoje com cerca de 40 médicos a menos do que deveríamos ter. E para isso, certamente, teremos que enfrentar o desafio de uma melhoria salarial nessa categoria. E devolvendo o médico para o posto de saúde, também implementar o remédio em casa, que já deflagramos agora, e a inauguração da UPA e Policlínica do Continente, para atender a população do nosso continente que não tem ainda uma UPA e uma Policlínica, obra que está em andamento e devemos inaugurá-la no segundo semestre. Saneamento básico é questão de saúde pública e, segundo dados da Casan, a mesma disponibiliza a infraestrutura de coleta, tratamento e destino final de esgoto para 51% da cidade. Já o município, que é gestor de serviços de saneamento básico, tem áreas prioritárias, como a implantação e ampliação do plano de saneamento. O plano terá ações a curto prazo, previstas para acontecerem até 5 anos, juntamente com os projetos da Casan. O plano de esgotamento sanitário pretende atender de 60% a 65% da população, mas o prefeito não esconde o descontentamento com o atual modelo. Saneamento básico é um grande desafio.
Primeira coisa, a gente está recenseando a nossa relação com a Casan. O modelo atual, tal como vai, não atende às necessidades da Prefeitura. Estamos dialogando com a Casan, mas nós vamos exigir cumprimento de metas e prazos. Caso isso não aconteça, nós teremos que ver alternativas, porque no ritmo que vai, a cidade está cada vez mais perdendo sua vulnerabilidade. De acordo com a Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental, o investimento para as ações a curto prazo serão de R$ 266 milhões para o abastecimento de água, R$ 342 milhões para o esgotamento sanitário, R$ 177 milhões para a drenagem urbana e R$ 78 milhões para resíduos sólidos. Meio ambiente, proteger a cidade. Nosso objetivo é transformar Florianópolis na capital mais preservada do país. Mas para isso temos que intensificar a fiscalização, não permitir o avanço de obras irregulares e também controlar as obras regulares para que elas não agridam o meio ambiente. E na sequência, promover o acesso às nossas áreas de preservação. Não adianta ter área preservada e ninguém poder acessar, conhecer, porque a gente só cuida daquilo que a gente conhece. A mobilidade urbana é um dos gargalos de Florianópolis. Em horários de pico ou não, é quase impossível se deslocar pelas vias movimentadas da cidade. Por aqui, os moradores reclamam da ineficiência do sistema de transporte público e também da falta de projetos e obras que possam minimizar este problema. O que seria feito para desafogar o trânsito? Que esse é um problema já antigo. E outra também é a questão do transporte público, porque os ônibus para a Lagoa, Barra da Lagoa, Canasvieira são totalmente cheios, principalmente em horários de pico. Então eu gostaria de saber dele qual que seria as providências que ele tomaria para melhorar também o transporte público. Wagner, nosso primeiro compromisso é colocar na rua um novo edital de licitação do transporte coletivo para reordenar o sistema e modernizá-lo, tornando acessível do ponto de vista da tarifa, mais confortável e mais rápido. Aliado a isso, só o edital não resolve. Aliado a isso, nós vamos construir também uma rede de faixas exclusivas de ônibus para tornar o transporte mais rápido e previsível. Esses recursos nos foram ofertados pelo governo federal através do Pacto das Cidades e nós já estaremos, num prazo muito curto, em processo de elaboração dos projetos executivos a fim de iniciar essas obras e, em paralelo, fazer a nova licitação do transporte coletivo. Ou nós fazemos uma opção decisiva pelo transporte coletivo em Florianópolis, ou a cidade, muito em breve, vai parar. Para resolver o problema do sistema viário, o prefeito pretende concluir estudos e somente depois disso iniciar obras. Primeiro, um estudo de mobilidade, de origem e destino, que nos dê a orientação de que obras fazer. Não adianta, isso a gente já está trabalhando, já está em licitação. Não adianta ficar fazendo obras a esmo para atender aqui e acolá, sem se pensar na cidade como um todo, inclusive pensando também em região metropolitana. Então, esse estudo vai ser a parte inicial para que a gente possa fazer as obras necessárias, sempre no viés de valorizar o transporte coletivo, respeitar o pedestre e a ampliação muito grande dos espaços de ciclovias. Nós colocamos a Guarda Municipal na rua, como prometido, cuidando da porta da escola. Estamos com uma interação muito grande com a polícia, vamos intensificar isso. Mas a minha grande obra na segurança vai ser cuidar da criança e do adolescente. Reestruturar a parte de atenção ao menor. Colocar educação integral nas 5 áreas mais carentes da cidade ainda esse ano. Isso vai fazer com que a gente possa tratar não só os efeitos, mas as causas da insegurança. Turismo, quebrar a sazonalidade. Com eventos, com profissionalização, para que a gente possa ter fluxo de turistas o ano inteiro na cidade e não só nas épocas de Réveillon e Carnaval, como infelizmente hoje acontece. Florianópolis possui 25 bairros, 11 no continente e 14 na ilha.
Entre os atrativos turísticos, destacam-se, além das suas 42 praias, as primeiras comunidades de imigrantes açorianos, como Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa e o próprio centro histórico da cidade. Com uma população politizada, a capital vive o seu momento de expectativa política e espera do prefeito eleito no ano passado ações e integração com a população. Eu gostaria de perguntar para ele se ele tem visitado as ruas, a cidade, assim, porque pelo que eu vejo a cidade está imunda, suja, o calçamento horrível, cheio de buraco. Aqui no calçadão, na Felipe Schmidt, é cheio de buraco. Uma cidade que é turística e quero saber se ele anda por a cidade, porque se ele tem os assessores não estão fazendo nada. Olha, Jorge, quem tem me acompanhado já sabe que eu estou fazendo muito isso, né? Todos os sábados a gente tem feito Prefeitura no Bairro, já fizemos 9 edições. E no Prefeitura no Bairro a gente conversa diretamente com o cidadão, o prefeito recebe os secretários. Além disso, a gente tem feito um mandato muito na rua. Por exemplo, agora, nas últimas enxurradas, no sábado a gente reuniu a equipe, fomos a campo, visitamos locais atingidos, tenho visitado postos de saúde, creche, escolas. Esse contato direto com a população, com os servidores públicos é fundamental para que a gente não perca o contato com a realidade. Então, quem está me acompanhando sabe que o prefeito tem usado pouca gravata e tem colocado aí bastante poeira no pé. E tudo que você fez na Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, prefeito, como é que foi a administração lá sua, lá na Secretaria, quando ele era deputado, se ele lembra o que ele fez, se quando ele começou a campanha dele, se ele lembra das promessas que ele fez, se ele vai vir com aquele intento dele mesmo de querer mudar alguma coisa, ou não, né? Ou de repente ele vai ser dominado pelo sistema, que geralmente é mais forte do que a vontade de um prefeito, né? As coisas já estão meio que formadas, e vamos ver se ele vai ter coragem mesmo para ser um bom prefeito da cidade, né? E mudar alguma coisa. Rodrigo, nós vamos cumprir a nossa linha de campanha. Qual foi? Levar o esporte aos bairros mais carentes, levar as crianças, levar os adolescentes. Eu não estou muito preocupado se a cidade vai ou não vai ganhar jogos abertos. Eu já proibi a contratação de atletas de fora de Florianópolis por parte da Prefeitura para disputar jogos abertos. Esse não é o nosso foco. Nosso foco é levar o esporte às crianças. O professor Chiquinho, que é o nosso presidente da Fundação Municipal do Esporte, tem organizado isso, tem feito vários cortes em despesas desnecessárias para que a gente possa ter os recursos e aplicar na ponta, na base, na criançada, na juventude e assim também agir na prevenção ao uso de drogas. Se ele vai conseguir cumprir 50% do prometido na campanha. Gabriel, vou cumprir bem mais de 50%, né? E o que a gente eventualmente não consiga cumprir vai ser por problemas alheios à nossa vontade, porque nós estamos enfrentando todos os desafios, tudo aquilo que foi compromisso nosso de campanha é priorizado nessa gestão. Cada secretário recebeu por pasta os nossos compromissos de campanha e todos eles têm meta e prazo para implementar as propostas. Então, certamente, eu espero, e será, Gabriel, bem superior a 50%, vamos tentar nos aproximar ao máximo dos 100% de cumprimento dos nossos compromissos de campanha. Serão 4 anos de mandato e nos próximos meses, trabalho intenso e muito empenho serão necessários para colocar em prática o extenso plano de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral e proposto aos eleitores. Conseguirá César Souza Júnior cumprir tudo o que prometeu neste tempo? Não serão necessários, não serão possível em 4 anos. Nós vamos lançar para Florianópolis um projeto que vai além do nosso mandato, né? Que vai ter um legado. Temos aí no meio a possibilidade de uma reeleição, a gente trabalha com essa possibilidade, até para poder ter condição de implementar os projetos. O primeiro ano é um ano de arrumação de casa, de organização, de estruturação, para que as obras possam acontecer. Temos o processo de financiamento do BID, que vai se estender aí por 6, 7 anos, então acho que o nosso olhar não pode ser para o prazo de um mandato, não se muda nada de fato, de muito fundamental num prazo tão curto, é preciso mais tempo. É importante que uma administração consiga deixar um legado para além apenas do seu mandato. A gente tem que pensar numa cidade para os próximos 20 e 30 anos. Com esta declaração, estaria o prefeito anunciando a sua reeleição? Precisamos de mais tempo, né? A gente acabou de sair de uma eleição, não é hora de falar em reeleição ainda. Mas certamente acho que é dever
até do prefeito colocar para que a população possa avaliar o seu trabalho. Acho que a reeleição é muito a avaliação de um trabalho. Mas vamos deixar para as coisas acontecerem normalmente. Agora é hora de trabalhar muito e não pensar em eleição. César Souza Júnior é político jovem, porém com referências históricas. Quando perguntamos a ele quem é o seu ídolo político, ele traz as lições de um estadista que transformou a história política do Reino Unido. Winston Churchill, considerado por muitos um dos maiores líderes de guerra do século XX, é a grande inspiração do prefeito de 33 anos, que tem pela frente os grandes desafios do século XXI. O ídolo político, eu tenho assim, uma grande admiração, é o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que pegou a Inglaterra quase sendo invadida pelo Hitler, soube agir em duas frentes, com eficiência, recuperando a capacidade da Inglaterra se defender, e internamente, inspirando o povo a estar do lado dele. Eu acho que quando o político consegue fazer a máquina funcionar eficientemente e inspirar a população a acompanhar esse projeto coletivo, aí realmente ele é um estadista. Eu acho que a gente tem que inspirar pelo exemplo. O Churchill, quando a Inglaterra era atacada, ele era o primeiro a ir para cima olhar os aviões alemães chegando, né? Ele não permitiu que a moral baixasse. Acho que o líder tem essa responsabilidade de inspirar os seus cidadãos em torno de um projeto comum. Eu não quero me comparar ao Churchill, estou muito longe disso, mas é um exemplo que a gente procura seguir.